Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Emerson Soares, da Igreja Batista Central em Laranjal. E hoje estamos aqui em mais um devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E você é o meu convidado, a minha convidada, para entendermos aquilo que Deus falou ao seu povo no passado e que fala para nós ainda hoje. Hoje nós vamos começar o livro de Deuteronômio. E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse livro, antes de entrarmos no comentário sobre a leitura de hoje. Mas vamos orar primeiro? Vamos agradecer a Deus? Gostaria que você, nesse momento, se você puder e quiser, feche os seus olhos, porque nós vamos agradecer a Deus e consagrar esse momento a Ele. Eu quero também, nesse momento, agradecer pela sua vida e pedir que o Senhor te conceda um dia maravilhoso. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado a Deus pela vida do meu irmão e da minha irmã que acompanham agora esse devocional. Peço que a tua palavra, Deus, fale o coração deles de uma forma maravilhosa, impactante, para que o dia deles seja cheio da tua presença. Peço a Deus que o Senhor receba toda a gratidão do meu coração. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa igreja. Obrigado a Deus pela saúde. Obrigado a Deus pela vida. Obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito Santo que tem liberdade para agir no meio de nós. Muito obrigado a Deus. Quero pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, nessa leitura de hoje, e que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então? Hoje nós estamos começando o livro de Deuteronômio. Bem, numa tradução mais contextualizada, mais sistemática, Deuteronômio quer dizer repetição das leis. Aquilo que Deus havia falado ao povo até aquele momento em que eles entrariam na Terra Prometida seria repetido, porque é através da repetição que nós aprendemos, né? Ou forte impacto emocional, ou então através de repetição. E o povo estava recebendo novamente algumas informações que eram imprescindíveis para que, ao entrarem na Terra Prometida, eles pudessem viver de forma que agradasse ao coração de Deus. Se eles obedecessem, Deus estaria abrindo as portas do céu para eles. Mas, por outro lado, se desobedecessem, eles estariam andando por um caminho solo, um caminho por conta deles e não por conta do Senhor. Bem, o livro de Deuteronômio, ele, ao longo de muito tempo, ele foi usado, até mesmo pelos judeus, como um dos livros mais importantes, porque é nele que está a Shema. O Senhor, nosso Deus, é o verdadeiro Deus, e assim, nós vamos ver mais sobre isso no devocional de amanhã, tá? Hoje nós vamos ver os capítulos 1, 2 e 3. Moisés, ele já está no 40º ano depois da saída do Egito, e ele está repetindo algumas informações para o povo. E o primeiro discurso de finalização, afinal de contas, esse é o último livro que compõe o Pentateuco, que nós atribuímos e acreditamos ser Moisés, o autor desses 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Bem, ele começa a falar ao povo, e eu gostaria de ler esses primeiros versículos porque eles fazem conexão entre os demais, que diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã e Azerote, e de Zaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. No ano 40º, ou seja, 40 anos depois da saída, no mês 1/10, ou seja, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhes mandara por seu intermédio. O que Moisés falava não era exatamente do coração dele, mas sim do coração de Deus. Aliás, quando ele falou do coração dele, foi quando ele, ao invés de ordenar a pedra que jorrasse água, ele bateu na pedra e por causa disso ele não entraria na terra prometida. Mas tudo que o Senhor passava para Moisés, ele passava para o povo. Então ele começa as suas últimas orientações. Preste atenção. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos de Arabá na região montanhosa, no Vale do Sul, à beira do mar.
a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Presta atenção agora. Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois deles. Eles não estavam tomando algo que não era deles. Deus já havia concedido. Grande parte dessa terra tinha sido até comprada por Abraão. Mas eles estavam tomando algo que Deus já tinha dado ao patriarca, ao primeiro patriarca. Quando nós falamos sobre Deus, falamos Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque ele foi o primeiro patriarca que Deus chamou para sair da sua terra, a terra de Ur dos Caldeus, para que entrasse, então, numa terra que o Senhor entregaria a ele. Já era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão e a sua descendência. Em seguida, nós vemos a nomeação dos líderes das tribos. Nós já tínhamos visto isso já no finalzinho do livro de Números. Por quê? O povo precisava estar organizado, tanto com limites, como com ordens, como mandamentos do Senhor, mas também líderes levantados por Deus para que pudesse conduzir o povo. Bem, a partir daqui, ele começa a fazer um relato do que já havia acontecido antes, desde os espias que vigiaram a terra de Canaã, e dois vieram com duas boas notícias, Caleb e Josué, e os demais que disseram que eram como gafanhotos, né? Que vieram com notícias ruins. Afinal, desses 12 que vigiaram a terra, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Então, a partir daqui, ele faz um retrospecto a respeito dessa... Desde quando eles saíram do Egito até a entrada em Canaã. No capítulo 2, nós vemos Josué continuando a falar essa questão da mudança deles. Eu estou com uma outra Bíblia aqui, a Bíblia da minha filha, por isso que eu estou buscando aqui alguns pontos importantes para a gente falar. Ele fala sobre toda a rebeldia que o povo no deserto fez com o Senhor, e que por causa disso tiveram muitas crises no meio do povo, né? E nesse capítulo 12, ele ainda fala sobre a chegada ali à terra prometida, a guerra que ele teve contra os moabitas, os amorreus, os midianitas. Os irmãos lembram que nós já tínhamos falado a esse respeito. E é apenas um retrospecto. O que nós tiramos desse capítulo de lição? Que Deus é conosco, que Deus não nos abandona. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que seja difícil, ainda que algumas pessoas venham a tentar te impedir de alcançar o objetivo que Deus traçou para você, você deve continuar, porque Deus é fiel. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. A gente só precisa ter cuidado em saber o que realmente Deus prometeu, para não confundirmos o que Deus prometeu com aquilo que eu gostaria que fosse feito, tá? Bem, no capítulo 3, ele continua falando sobre a vitória que eles tiveram sobre esses reis, nesse ponto em que eles estavam, depois de Cades Barneia, depois do deserto de Zin, e entre esse ponto e o rio Jordão, que eles precisariam atravessar para que pudessem tomar a terra. Eles ainda estavam a leste do rio Jordão, esperando para poder entrar na terra prometida. Depois ele continua falando sobre a divisão da terra entre as tribos, recapitulando o que nós falamos ontem, não somente a divisão das tribos, mas também as cidades para os levitas e também as cidades refúgio, para que pudesse recorrer todo aquele que tivesse cometido um crime culposo, não doloso. Ele poderia se refugiar para que não houvesse vingança. Ele fala aqui sobre essa divisão. E depois as últimas ordens de Moisés. Eu gostaria de ler alguns versículos aqui. No mesmo tempo, também vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, para possuirdes. Vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante dos vossos irmãos, os filhos de Israel.
tão somente vossas mulheres, os vossos pequeninos e o vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. O que Moisés estava falando? Olha, vocês vão partir para uma guerra, vocês vão conquistar uma cidade. Então vocês precisam ter muito bem definido o objetivo de vocês, porque tendo alcançado o seu objetivo lá na frente, vocês vão voltar para o descanso da família de vocês. Vocês vão voltar para os seus parentes. Então, seja firme no propósito que Deus te deu, porque no tempo certo Deus vai te dar descanso, Deus vai te dar um tempo de qualidade com a sua família, Deus vai te dar o que você precisa para que você possa ter uma vida maravilhosa. Aí, no finalzinho desse capítulo, Deus ele nega um pedido de Moisés. Olha só. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os seus grandes feitos. Presta atenção. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Imagina só. Você faz tudo por uma empresa, você trabalha por aquela empresa e chega no final, o patrão te manda embora. E ele te manda embora como se fosse com justa causa. Você ficaria indignado, não ficaria? Moisés estava tentando recorrer dessa decisão do Senhor. Mas olha só a resposta do Senhor. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não fales mais nisto. Ou seja, quando Deus toma uma decisão, você não vai conseguir mudar o coração de Deus, porque a palavra de Deus é uma só. E quando Deus te fala algo, coloque em prática, porque Ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Verso 27, sobe ao cume de Pisga e levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão, mas dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. É necessário um coração de servo para quando a sua liderança, para quando Deus mesmo, fala alguma coisa e nós precisamos acatar com humildade. Moisés foi humilde e até no final do seu ministério ele ensina isso. Seja humilde. Quando um líder seu falar alguma coisa com você, te orientar, receba isso. Entenda que foi Deus que o colocou como líder sobre você. Então, trabalhe com o seu líder, trabalhe com aquele que Deus orientou para que pudesse conduzir você. E com certeza a sua vida vai seguir de uma forma muito mais tranquila, tá certo? Moisés, ele fez um pedido ao Senhor, foi negado, mas ele não deixou de ser servo de Deus porque ele era humilde. Seja humilde. Enfim, começamos assim o livro de Deuteronômio, ainda teremos muita coisa boa para a gente estudar, mas é necessário que você esteja conosco aqui. Então, todos os dias, de segunda a sábado, nós temos o nosso devocional às 9 horas da manhã. A partir de segunda-feira, já voltaremos com as transmissões ao vivo. Então, se você tiver algum pedido de oração, você poderá compartilhar conosco e estarei orando por você nesse mesmo momento. Tá ok? Vamos orar mais uma vez? Vamos. Senhor Deus, muito obrigado por essa leitura. Obrigado, a Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática, a sermos humildes, para cumprirmos o teu propósito. É que eu te peço, ó Pai. Cuida do dia e da vida do meu irmão e da minha irmã. Que eles tenham um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Fiquem todos com Deus. Um excelente dia para vocês.